Boa noite. Que o Espírito de Deus tenha liberdade nesta noite para tocar os nossos corações. Que as águas do Senhor fluam aqui. E se você chegou nesta noite sem esperança ou com as suas esperanças quase acabando, eu quero te dizer que o rio de vida, o rio que faz tudo florescer, mesmo aquilo que parece que não tem mais jeito, está aqui. A esperança tem nome, e o nome dessa esperança é Jesus. Creia nisso, creia nele, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos declarar, nos declarar agora para o Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus, por tudo que tens feito em nossa vida. Tu és a nossa esperança. Tu és aquele que nos restaura, que nos renova, que nos dá vida. E nós queremos testemunhar isso, no nome de Jesus, para a Tua glória. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde
de todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho. E você irá contar, Eu fui uma árvore cortada. mas ao cheiro das águas. Pegue nas mãos agora da pessoa que está do seu lado. Eu creio que nós somos raízes. Oh, raízes unidas. Pegue agora. Feche o corredor. Vamos fazer uma unidade agora, nessa noite. Oh, somos raízes. Oh, somos raízes. E a água está regando. A água está regando. Sinta as águas regando. Oh, se inunde nas águas que restauram. Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última alguém diz só restou, mas Deus diz tem vida aí e eu vou restituir. Diga, ainda há esperança. Ainda há esperança. Novamente crescerá Ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água Já está presente e vai começar a regar. vai ser tão lindo o testemunho E você irá contar, Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas que Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas. Diga isso. Vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, há uma esperança viva e eterna que é Cristo Jesus. Amém, queridos. Nessa noite que a nossa confiança, nossa esperança seja renovada no Senhor. Amém. Declaro também essa palavra de bom ânimo para o irmão que está ao seu lado, dizendo: tenha esperança, esperança em Cristo Jesus. É isso aí, queridos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Que alegria tê-los aqui. Pode tomar seu assento.
Por favor, irmãos amados, que alegria estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor Jesus. Mais uma vez, estendendo nossa gratidão a você que é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Muito bem-vindo mesmo na casa do Pai, nessa casa de oração. Eu quero estender aqui alguns avisos, convites, mas antes, você, querido, querida, que é proprietário de um Gol branco, com o final da placa 88 que está no estacionamento, por favor, compareça lá para fechar os vidros. Há uma previsão de chuva, então só para se atentar. Então você que é proprietário do Gol branco, está aqui no nosso estacionamento aqui da igreja, tá? Compareça lá para fechar os vidros, para que caso não venha chover, e aí depois fica um pouco complicado, não é? Queridos, quero chamar aqui primeiramente você para nos ajudar numa campanha muito generosa neste mês. Mês de março nós iremos fazer uma campanha de arrecadação de produtos de higiene, para abençoar a Missão Vida. Eu gostaria que, caso você não conheça, venha pesquisar, sabe? Pesquise sobre Missão Vida. É um trabalho abençoador que há em Rolândia, Londrina e muitas regiões do Brasil. Um trabalho voltado para moradores de rua, pessoas vulneráveis, e eles dependem tão somente de doações. E eles têm acolhido muitas pessoas, nos acolheu tantas vezes a pedido de socorro, e nós queremos ser parceiros, queremos cooperar, e eu creio que nós podemos nos unir, cada um trazer algo para abençoar, queridos. Produto, material de higiene pessoal. Durante este mês, você pode estar trazendo durante as celebrações de culto, durante o dia, deixar na secretaria, enfim, você pode optar da melhor maneira para você estar trazendo, e este mês todo nós iremos dedicar para isso. Mulheres, irmãs preciosas, note essa agenda, dia 23, às 20 horas, há um encontro marcado aqui, com Jesus, e a pastora Tatiane Perini, ela estará aqui, compartilhando uma palavra de Deus para o seu coração. Coloque na agenda, em dia 23, será numa quinta-feira, às 20 horas. Pastor, eu posso convidar outras pessoas, outras mulheres? Sim, você pode convidar, pode chamá-los para participar aqui. Será realmente um tempo muito especial. A rede de mulheres estão aí animadas, orando, já se preparando com alegria, com muito amor. Temos certeza que será um tempo muito especial para as mulheres. Em breve nós iremos anunciar também o encontro da rede de homens, tá? Fique tranquilo, meus queridos. E por fim, a iMusic está com uma novidade agora, a partir, se Deus quiser, tudo der certo aí, do mês que vem, nós já iremos iniciar, só dependemos de ter candidatos, porque agora nós temos uma novidade que teremos também aula de sopro, tá? Então, se você se interessa de participar, aprender esses instrumentos, será muito bem-vindo, tá? O sax, trompete, trombone, você que tem esse desejo de aprender, faça a sua matrícula. Você poderá fazer isso pela secretaria da igreja, pode deixar o seu nome lá no balcão de informação após o encerramento do culto, e logo entraremos em contato com você para trazer mais detalhes, tá certo? Aproveite essa oportunidade caso você realmente deseje, tenho certeza que será muito abençoador, tá bom, meus irmãos? Queridos, vamos continuar adorando ao Senhor neste momento. Eu quero chamar você a colocar de pé, por favor. Nós iremos nessa hora adorar ao Senhor através da oferta financeira, do louvor financeiro. Você que veio preparado nessa noite, deseja dizimar ou ofertar, faça isso sempre com um coração generoso. É uma prática que nós estamos manifestando uma generosidade. Nós estamos dispostos a dizer que Cristo é o Senhor de nossas vidas e declaramos que nós estamos submissos à palavra de Deus. Nós fazemos isso com uma alegria, mas você que está nos visitando, por favor, não fique constrangido. Nós fazemos isso como uma prática normal entre nós, entendendo o propósito de estar honrando a palavra de Deus, estar semeando no reino do Senhor. Mas se você deseja participar deste momento, fique à vontade, há um envelope na sua frente, na sua cadeira, você poderá fazer isso, se assim você sentir no seu coração. Vamos orar neste momento, irmãos meus. Senhor, nós queremos continuar em adoração ao Teu nome, derramar nosso coração na Tua presença, mas nós queremos, ó Deus, que tudo que há em nós se converta em adoração ao Teu nome. Sim, Pai, as nossas finanças, que aprendamos com o Senhor a sermos generosos de coração. Nós queremos no Teu altar, ó Deus, consagrar e também abençoar
os dízimos daqueles, ó Pai, que estão nessa noite, que farão a sua oferta, que dizimarão. Ó Deus, que o Senhor continue suprindo, abençoando, que o Senhor venha suprir em todas as suas necessidades. Eu oro, meu Senhor, que o Senhor abençoe, para que os meus irmãos se tornem cada dia mais abençoadores. Ah, Deus, esta é a nossa oração. Nos abençoe para abençoar. Nos abençoe, Pai, nos prospere, para que possamos ser agentes de semeadores no Teu reino. É que nós clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, eu quero entrar. Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força.
Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz Tua alegria. tua alegria é a minha força. Ele é a nossa força, a nossa segurança. Nós confiamos no nosso Deus, porque Ele é grande para fazer e Ele se move no meio de nós. Podemos te sentir aqui, Espírito Santo de Deus. Oh, podemos sentir a tua presença nos revigorando, nos dando paz, esperança. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Te exaltamos, Deus poderoso, em quem confiamos, em quem está depositada a nossa fé. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Oh, podemos te sentir, Espírito de Deus. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono,
te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia. Glórias a teu nome, Te Senhor. exaltamos, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, Louvemos ao Senhor. Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, Louvemos ao Senhor. Te louvamos, Pai. Oh, venha, faça a obra em nós. Faça a obra em nós, Senhor. Cante aleluia. Aleluia. aleluia, Louvemos ao Senhor. aleluia, aleluia, Louvemos ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, todo louvor e adoração. Amém. Pai, diante da Tua presença estamos, Senhor. Nós adentramos os átrios do Senhor. A porta nos foi aberta. O véu foi rasgado. Temos livre acesso por meio do sangue de Jesus. Podemos Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Podemos desejar e ter e estar diante da Tua majestade. O Senhor é santo. O Senhor é bendito. O Senhor é glorioso. Nós queremos mesmo, Senhor Deus, viver essa adoração. Não simplesmente esse tempo aqui, mas viver essa adoração, Senhor, em todo instante, por toda a vida. Esse é o anseio do nosso coração. Pai, que o Senhor possa mesmo mover nessa noite nosso ser, todo o nosso ser, Senhor, a esta adoração, a essa vida no altar, a essa entrega, a essa submissão, a esse temor, a esse clamor. Ó Deus, queremos Te adorar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fala conosco pela Tua palavra nessa hora, Senhor. Abre o nosso coração, nosso entendimento. Ó Deus, faz as escamas dos nossos olhos caírem. Ó Deus amado, destampa os nossos ouvidos espirituais, que possamos mesmo entender qual é a Tua vontade hoje, porque ela é boa, perfeita e agradável, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Obrigado, meus queridos irmãos, por esse tempo precioso de adoração. Que bom
nós estamos aí nas terças-feiras, começando na semana passada, com um novo tema, apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Que coisa é essa? Há uma incógnita, há uma interrogativa aí sempre, quando você vem à igreja, quando você vem à casa do Senhor, de coração aberto para ouvir a palavra, para buscar algo de Deus, sempre há uma pergunta: o que é que o Senhor tem hoje, Senhor? Que coisa é essa que o Senhor tem para falar ao nosso coração? Semana passada fomos, de uma forma extraordinária, orientados pela palavra de Deus, a verdadeiramente preservar, priorizar apenas uma coisa, que nós sabemos quem somos, sabemos o que Deus fez na nossa vida, quando o pastor Rodrigo ministrou-nos acerca do homem cego que foi curado, e quando perguntavam a ele, o que aconteceu, o que fizeram, explica para a gente, ele falava: eu não sei, uma coisa eu sei, ele me curou, eu sou uma nova pessoa, hoje eu posso enxergar. É isso que Deus fez na nossa vida. Mas e hoje? Apenas uma coisa Deus tem para nós, ou apenas uma coisa Deus espera de nós? O que seria essa coisa? Antes de nós adentrarmos de fato ao texto bíblico, gostaria de fazer você pensar um pouco. Qual o seu maior anseio na vida? Você já parou para pensar? Ou você tem isso definido? Por que você vive? Ou para o que você vive? O que move o seu coração? O que te puxa ou o que te empurra? Qual o maior anseio na sua vida? Mas também, o que lhe motiva a viver de fato? O que? Qual é aí a locomotiva que te puxa ou que te projeta para viver cada dia? Cada dia. Qual é esse anseio? Outra pergunta para a gente refletir é que se hoje fosse tirado tudo o que você tem, você perdesse tudo o que você tem, o que lhe restaria para você viver bem? E entenda viver bem não no sentido de qualidade de vida material, sem adversidades, sem problemas, dificuldades, mas viver bem interiormente, independente ou apesar das circunstâncias, você estar bem. O que? Se você perdesse tudo hoje, o que te restaria, o que sobraria na sua vida, que você pudesse falar: não, eu posso viver, eu ainda consigo viver, ainda há uma oportunidade, uma possibilidade de vida na minha vida, isso é redundante, porque há algo maior na minha vida, há um anseio maior, há algo maior. Agora, queridos, outra pergunta: o que de fato, ou o que realmente importa nas nossas vidas? O que? O que? Você já fez essa pergunta? Pergunta para quem está do seu lado aí. O que realmente importa? Pergunta aí, vai, com coragem. O que realmente importa? Talvez a sua mente, ela tenha viajado aí em relação ao seu trabalho, em relação à escola, à faculdade, em relação a um hobby, em relação à sua família, a um tempo que você desprende, investe em alguma coisa ou outra, a, de repente, anseios financeiros, materiais, não sei. Mas a pergunta aí que não quer calar é: o que realmente importa na nossa vida? E é sobre isso que eu quero falar, porque apenas uma coisa importa na nossa vida. Pastor, você está ousado, hein? Porque há tantas responsabilidades, há tantas coisas importantes, há tanto para a gente realmente se preocupar, mas só uma coisa é importante? Vamos ver na Bíblia que sim, apenas uma coisa importante. E sabe o que é isso? Sabe o que é importante? Olha lá, não vai aparecer? Sabe o que vem pela frente? O maior anseio da vida. O maior anseio da vida. Você perguntou para a pessoa que está do teu lado, né? O que realmente importa. Agora você vai responder para ela. Fala assim: o maior anseio da vida. Pode falar. Isso. Vamos nos exercitar aqui hoje, tá bom? Queridos, há um anseio no nosso coração. Há um anseio no nosso interior.
Por mais que ainda não percebamos, por mais que ainda não damos valor a isso, mas há. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, dentre algumas coisas que vai dizer lá, bem no meio do versículo, diz o seguinte: Salomão escreveu: também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Também Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Por mais que alguém não queira encarar esse fato, essa pessoa, todas as pessoas têm um desejo, um anseio interior, superior, maior por Deus. Por mais que ele viva contrário a isso, e enquanto ele viva contrário a isso, as coisas sempre serão difíceis, não no sentido de que em Deus será fácil, mas no sentido de que ele sempre estará com uma incógnita, com uma dúvida na sua mente, na sua inconsciência, ou na sua consciência, ou na sua subconsciência: quem eu sou? Para que eu estou aqui? E qual o meu propósito? Há um anseio, e nós não podemos fechar os nossos olhos, nós não podemos fechar os nossos ouvidos, nós não podemos abafar esse anseio no nosso coração, o maior anseio da vida. E o que a Bíblia nos ensina a respeito desse anseio? Nós vamos ver, pela palavra de Deus, lá no Salmo 27, versículo 4, se você está com a sua Bíblia aí, quiser abrir, ou lá no telão mesmo a gente lê junto, mas diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro. Esse salmo, ou melhor dizendo, esse versículo desse Salmo 27, nos orienta a esse anseio maior. Sabe por quê? O salmista, quando escreveu isso, foi Davi. Nós não sabemos a circunstância exata, o contexto exato em que ele estava, mas ali era provavelmente um contexto de perseguição, de rejeição, de calúnia. Era um contexto de extrema adversidade, porque ele começa a dizer no Salmo, depois de ressaltar quem Deus é na vida dele, ele vai dizer o seguinte: olha, ainda que adversários me cerquem, ainda que os meus inimigos tramem algo contra mim, eu não temerei, eu não me desesperarei. Eu estou aqui parafraseando. Ele começa a dizer e a declarar a sua fé, a sua confiança em Deus, porque ele tem bem claro, ele tem bem convicto, ele tem bem firme no seu coração quem Deus é na sua vida. E ele diz o seguinte: não importa as circunstâncias, não importa o que me vem, o que me sobrevém, não importa as adversidades, eu as enfrentarei, eu as superarei, eu passarei por todas, porque não porque eu sou forte, não porque eu posso, não porque eu tenho algo em mim que me mova ou me faça, exceto a presença de Deus. A presença de Deus. Olha o que ele começa dizendo, não vou aparecer ali, mas no primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O texto diz: uma coisa pedi ao Senhor. Depois a gente vai ver o que é essa coisa que ele pediu de fato, mas a quem ele pediu? A quem o salmista se dirige e mostra para nós que o anseio do coração dele se moveu e fez com que ele orasse, buscasse, clamasse e vivesse em prol disso. A quem? Ao Senhor. Esse Senhor não é um Deus qualquer. Aliás, só existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus único, que é o Deus Pai de Jesus Cristo.
É o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que se revelou a um povo no passado e constituiu esse povo como seu povo. É um Deus que se revelou em Jesus Cristo há 2000 anos atrás, mais ou menos, e foi até as últimas consequências para revelar, escancarar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, e nos trazer para perto, nos trazer de volta a uma intimidade, a uma comunhão, a um relacionamento de amizade. Esse Deus vivo e verdadeiro, que o salmista Davi está dizendo: uma coisa pedi ao Senhor, quem? Ao Senhor que me conhece, ao Senhor que me criou, ao Senhor que me vê, ao Senhor que me protege, ao Senhor que é a minha luz, ao Senhor que é a minha orientação, ao Senhor que me guia. Ele sabia muito bem quem era o seu Deus. Quantos de nós pedimos coisas ao Senhor? Quantos de nós pedimos coisas a Deus? E será que de fato nós estamos conhecendo a esse Deus? Será que de fato o nosso coração, movido por coisas secundárias talvez, será que isso é o motivo maior ou o nosso anseio maior? Será que estamos realmente dando lado para aquilo que importa realmente? As coisas de Deus ou o próprio Deus? O salmista poderia pedir muito bem para Deus que lhe desse saídas, que lhe desse pessoas para lhe ajudar. O salmista poderia pedir muito bem, diante da adversidade, que enviasse exércitos para combater os seus inimigos. Ele poderia pedir que o Senhor enviasse recursos financeiros para ele poder, quem sabe, fugir, quem sabe se esconder, quem sabe se proteger, eu não sei. Ele poderia pedir: Senhor, faz o seguinte, já que as portas se fecharam aqui, abre as portas, Senhor Deus, em outro lugar, envia recursos, abre caminhos, Senhor, faz com que eu me prospere, ou seja, próspero em outro lugar, porque aqui não dá mais. Mas não, o salmista não tem outro anseio a não ser a presença de Deus, em meio às adversidades. Ele não pediu simplesmente escape da adversidade. Olha que interessante como ele nos ensina. Ele pediu que no meio da adversidade, da situação difícil, da circunstância problemática, que mexe com a nossa estrutura, que abala a nossa fé muitas vezes, ou que nos desestrutura emocionalmente, ele pediu: Senhor, mesmo em meio a tudo isso, eu quero estar bem seguro, eu quero estar bem confiante, eu quero estar bem tranquilo na tua presença. E não importa, é como se ele dissesse: não importa quanto tempo vou passar por isso, não importa o que eu tenha que enfrentar, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei não, uma coisa eu peço, né? Uma coisa eu sei foi semana passada, que eu possa estar na presença de Deus. Meus queridos, esse é o maior anseio, e esse texto me ensina algumas coisas. Sabe o que esse texto me ensina? Que o meu maior anseio é a minha prioridade. Aquilo que eu mais anseio, aquilo que eu mais desejo é a minha prioridade. É isso que vai me guiar. É isso que vai ser a minha base, o meu fundamento. Jovem que está aqui, se você tem um grande anseio, desejo, não vê a hora de chegar em casa para jogar um game, não vê a hora de chegar em casa para ligar lá o seu game, o seu Xbox, seu PlayStation 4, nem sei se estou desatualizado já. Se esse for o seu maior anseio, o que você vai fazer? Você vai ser orientado a isso acontecer. Talvez você vai desobedecer seu pai e mãe, talvez você vai comer rapidão ou nem vai comer, talvez você nem tomou banho, nem vai tomar banho depois. Eu estou parafraseando aqui, ilustrando. O teu anseio vai movimentar a tua vida. Aquilo que você deseja vai te impulsionar. Aquilo que nós cremos é a base da nossa vida e da nossa existência. A nossa crença,
aquilo que nós acreditamos, aquilo que está firme no nosso coração, e isso nos movimenta, nos leva, é a nossa base, nosso fundamento. Então, se eu não tiver consideração por aquilo de maior e de melhor que Deus me deu, que é o anseio pela sua presença, eu desprenderei a minha vida, eu orientarei a minha vida da forma que eu achar melhor, ao contrário da vontade de Deus, vou fugir da vontade de Deus e vou quebrar a cara, vou perder tempo, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós entendamos que o maior anseio que grita dentro de nós pela presença de Deus, nos mova a essa presença, nos leve a essa presença, nos oriente, é prioridade. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ensinando os discípulos a viver nessa vida como filhos de Deus? Olha, vocês vão passar por muitas dificuldades, tem porta estreita, vocês vão encontrar adversários, sabe, vocês vão sofrer, vocês ficarão preocupados ou estão preocupados, mas vocês não devem viver assim. Jesus diz o que para eles em Mateus 6? Se não me engano, no versículo 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha o anseio. Jesus está dizendo aos discípulos: ei, vocês estão preocupados com comida, vocês estão preocupados com roupa, vocês estão preocupados com dinheiro para pagar as contas, vocês estão preocupados, né, com a colheita, estão preocupados aí com as chuvas que não param, que pode atrapalhar as colheitas, vocês estão preocupados aí com o preço das coisas que estão subindo, vocês estão preocupados, sim, nós temos responsabilidades, mas entendam, gente, entendam que não é isso que orienta a vida de vocês, não é isso, ou não é disso que a vida de vocês depende. A vida de vocês depende unicamente daquilo que o maior anseio no coração de vocês clama e orienta: o reino de Deus e a sua justiça, a presença de Deus. Mas, meus queridos, por que Jesus estava ensinando isso aos discípulos? Porque não é fácil. Pensa viver uma vida toda orientado a isso, às coisas dessa vida. E aí chega um mestre de 30 anos de idade, um meninão, falando essas coisas, confiar em Deus. É a mesma coisa de falar assim: pastor, para você é fácil, que você está aí trabalhando para a igreja, né? Mas a gente também paga a conta, nós também dependemos de Deus, nós também precisamos, assim como Jesus, o próprio Jesus, ele dependia do Pai. Amém, queridos? Há um anseio no nosso coração, meu maior anseio é minha prioridade. Agora, o que o texto no Salmo 27, versículo 4, nos orienta a respeito dessa prioridade? O salmista diz o seguinte: que eu possa viver na casa do Senhor, só domingo? Que eu possa viver na casa do Senhor sábado e domingo, porque aí eu estou de folga no sábado e domingo eu venho à igreja, dá para buscar a Deus. Segunda a sexta, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos. Nós não sabemos o que Davi estava passando, de fato. Não sabemos se ele estava sozinho. Não sabemos qual tamanha era a necessidade dele, física, emocional, material, não sabemos. Mas sabemos que havia adversidades. Independente de tudo isso, o anseio dele era estar na presença de Deus. E é óbvio que aqui, o salmista Davi, ele está vislumbrando o templo. Quem sabe, aliás, o templo não, porque ainda não havia sido construído pelo seu filho Salomão, mas ele estava vislumbrando o tabernáculo, a arca da aliança, onde Deus, a representação da presença de Deus era viva e verdadeira. Era como se Davi estivesse dizendo: olha, não sabemos a localidade que ele estava, mas ele distante de Jerusalém, distante de onde estava a representação da presença de Deus na arca, no tabernáculo. Não importa, Senhor, eu quero um dia estar lá, porque o meu coração é lá que encontra repouso, refúgio, é de lá
que vem o meu sossego, a minha tranquilidade. É de lá que vem a minha vida. É de lá que vem o meu sustento. É da tua presença, Senhor. Então, Senhor, dá-me, Senhor, que eu possa todos os dias da minha vida estar lá. Não importa o que eu passe aqui, eu quero estar lá, Senhor, meu coração está voltado à tua presença. Olha que interessante. Lembra de Daniel? Eu vou falar Daniel na cova dos leões, porque é o que a gente mais lembra dele. Mas lembra o porquê que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, onde ficava o templo, onde havia a representação de Deus, porque mesmo distante de lá, o coração dele estava voltado à presença de Deus. Todo judeu naquela época fazia isso quando ainda existia o templo. Mas, meus queridos, nós sabemos que hoje nós temos a presença de Deus através de uma pessoa ilustre e maravilhosa chamada Jesus Cristo, que veio em carne e osso, o Deus conosco, Emanuel, o Deus vivo, aquele que tabernaculou conosco, aquele que habitou entre nós, como diz João 1,18, Jesus Cristo. E quando Jesus subiu aos céus, o que ele fez? Quando ele apareceu aos seus discípulos depois, ele soprou o seu Espírito, aquele que ele havia proclamado, aquele que ele havia prometido: quando eu for, eu enviarei o meu Consolador, eu enviarei o Conselheiro, aquele que vai estar com vocês, que vai revelar toda a verdade a meu respeito, aquele que vai fazer vocês lembrar de tudo. Quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o que ele está dizendo? Nós não vemos Jesus aqui, mas como que ele está conosco? Através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi tinha um anseio maior, e isso era a prioridade sua, de estar na casa do Senhor. O coração dele se movia a isso. Mas hoje a presença de Deus não está aqui, de fato, no local. Porque quando nós saímos daqui, desligamos desligamos a energia, fechamos essa casa, será que Deus fica aqui dentro? Não. Deus está onde, queridos? Olha para quem está do seu lado aí mais uma vez, vai. Olha para quem está do seu lado aí. Dá um sorrisão para ele, vai. Deus está aí. E Deus está entre nós. Ele se manifesta aí dentro de você e se manifesta entre nós, no meio do seu povo. Não é num templo, não é num local, não é num encontro simplesmente, embora Ele nos visita muitas vezes de forma extraordinária no encontro. É interessante pensar na presença de Deus de algumas formas, porque a teologia vai dizer sobre a onipresença de Deus. O que é a onipresença de Deus? Deus é o antes, o meio e o fim. Deus é o ontem, o hoje e o depois. Deus é eterno. Tudo que existe está contido em Deus. Não há nada fora do controle, do cuidado, da observação de Deus. E eu diria o seguinte: Deus está em todo lugar. Não há um centímetro, um milímetro sequer, da face da terra, do universo, em que Deus não esteja. Não há. E dizer que Deus não está em algum lugar é arriscado, falando da onipresença geral de Deus. Mas diante disso eu quero dizer o seguinte também: não há como fugirmos da presença de Deus. Se Ele está em todo lugar, não importa se você sai desse lugar e vai viver de qualquer jeito lá fora, porque Deus está te vendo. Porque Deus está te observando. Ele está presente em todo lugar. Agora, a presença de Deus é interessante, que ela se manifesta de algumas formas. A presença de Deus, ela é manifesta num cuidado especial, numa orientação especial a um povo seu, àqueles que foram chamados para serem deles. Aí ele tem o prazer, ele tem, assim, parece que sente a necessidade de realmente cuidar. Ele faz isso com o seu povo, ele faz isso com a sua igreja, com os seus filhos.
Mas Deus também pode manifestar a sua presença em algum lugar, em algum encontro, ou mesmo em alguma circunstância especial. Deus pode, e Ele faz como Ele quiser. Mas uma coisa é fato, e o anseio do nosso coração, e o anseio pela presença do Senhor. Davi entendeu muito bem, se eu perder tudo nessa vida, e talvez ele não tinha nada naquele momento, quando escreveu isso, mas ele sabia muito bem que ele tinha tudo tudo que ele precisava, tudo, nada mais. Meus queridos, mas eu aprendo uma outra questão com este texto, que o meu maior anseio me dá propósito. Se o meu maior anseio, ele é a minha prioridade, a minha base, meu fundamento, o meu maior anseio me dá propósito. Olha o que ele diz. O anseio dele é estar na presença de Deus todos os dias, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Bondade aqui pode ser também a fidelidade de Deus, a majestade de Deus, a beleza de Deus, depende da tradução bíblica. O hebraico pode dar alguns sinônimos, mas o fato é que o salmista está dizendo: Senhor, eu quero viver em adoração, eu fui criado para isso, Senhor, eu não posso me deixar levar pelas adversidades, eu não posso sucumbir, desistir, cair, eu não posso me entristecer, eu não posso me desanimar diante das adversidades, Senhor, porque há um bem maior, há um motivo maior, há um anseio maior, há uma graça maior, há uma bênção maior, Senhor, é viver em adoração, é te conhecer a cada dia, é ouvir a tua voz, é caminhar contigo. Ah, meus queridos, eu sempre falo, meu Deus, o anseio do meu coração é ver Jesus, eu quero ver como Ele é, mas se eu não desejá-lo hoje, se eu não buscá-lo hoje, ah, meus queridos, não valerá a pena, não faz sentido, chegar na eternidade, e aí Jesus, comece agora, busque a Deus agora, tenha como seu anseio adorá-lo, Ele te criou, te deu vida, te deu fôlego. Eu falei que a gente vai fazer alguns exercícios daqui, né? Você consegue fazer assim, inspira e expira, faça isso por favor, puxa e solta, olha que beleza, quem te deu isso? Foi esse ar-condicionado? Quem te deu? Você produziu isso? Não, Deus nos deu, e se Ele quiser no estalar de dedos, Ele cessa o ar que respiramos e a gente morre, mas Ele nos deu o ar para respirar, por mais que seja poluído, o nosso pulmão filtra, e com a graça de Deus fica bem. Mas queridos, nós não temos bem maior do que viver para a glória de Deus, viver em resposta ao que Ele fez, nos deu vida, existência, nos deu história, se revelou a nós em Jesus Cristo, nos resgatou da morte para a vida, perdoou os nossos pecados, meus queridos, morreu na cruz por nós. Meu Deus, não podemos viver de qualquer jeito. Eu tenho um propósito de vida, eu quero te contemplar, Senhor, quero contemplar tua bondade, tudo aquilo que o Senhor fez, a tua majestade, a tua beleza santa, Senhor. Eu ainda não te conheço tal como preciso, mas Senhor, mostra-me quem tu és, revela-me quem tu és, Senhor, leva-me a te conhecer, leva-me além, nós cantamos isso, leva-me além, Senhor, além do que os meus olhos veem, além do que eu sinto, além do que eu entenda, além da minha razão, da minha racionalidade que muitas vezes engessa Deus na minha vida. Não, queridos, Deus é muito mais, por isso que o salmista disse: Senhor, eu quero te conhecer, rasgo o meu coração diante de ti, não há outra razão, outro motivo, não há outro propósito, Senhor, quero te adorar. E sabe esse reconhecimento de que precisa de ajuda,
Nós precisamos de Deus, meus irmãos. Quem somos nós sem o Senhor? Senhor, quero contemplar o Senhor, mas também buscar a sua orientação. Orientação. Quantas vezes, meus queridos, nós erramos, nós pecamos, nós caímos em tentação, nós cedemos ao pecado, porque nós não temos orientação. Não porque Deus não nos dá, é porque nós não buscamos. Não porque Deus não nos instrui, é porque nós não buscamos. O que o salmista está dizendo: Senhor, há um vasto caminho, um longo caminho pela frente, mas eu não posso caminhar por minhas próprias pernas, eu não posso caminhar simplesmente por vista, eu preciso de fé, e para mim ter fé, para mim ser orientado, Senhor, eu preciso estar na Tua presença, eu preciso mergulhar na Tua presença, eu preciso Te conhecer, eu preciso Te buscar, Senhor, eu preciso de Ti. E onde Deus nos orienta, meus queridos? Pela Sua palavra. Meu Deus do céu, quantas vidas morreram por causa disso aqui, ó. Quantas vidas na história deram a sua vida por causa da palavra de Deus. Quantas pessoas, meu Deus. Pela graça de Deus, nós teremos aqui, em maio, um encontro específico sobre portas abertas. Quando virá alguém aqui falando, nós vamos divulgar melhor isso, quando virá alguém falando sobre a igreja perseguida, nós estamos construindo isso ainda. Mas quantas igrejas, quantas famílias, quantos povos espalhados no mundo, sedentos por Deus, pela presença de Jesus, e às vezes não tem um livro inteiro da Bíblia, mas apenas uma página, e sabe o que eles fazem? Lá na Coreia do Norte eu já vi relatos disso, de que os irmãos compartilham a palavra de Deus, rasgando as páginas, porque o governo não pode saber que eles têm a Bíblia e que são cristãos. Então eles rasgam a página da Bíblia, cortam em pedaços e dá um para cada um. Aí cada um passa o dia com aquele pedaço, decoram, meditam, oram em cima, e depois, quando se encontram, eles compartilham com o outro, trocam pedaços, e assim eles vão construindo, vão conhecendo. Meus irmãos, enquanto nós temos toda a palavra de Deus disponível a nós, Senhor, dá-me orientação mediante a Tua palavra, Pai. Eu não posso viver distante da Tua vontade aqui. Desliga um pouco o celular. Pare um pouco de falar dos outros. Saia da televisão e vá para a palavra. Em casa nós estamos nos policiando nisso. Quem sabe acordando mais cedo, quem sabe dormindo um pouco mais tarde, mas sendo e desejando ser orientado pela palavra de Deus. Ah, meus queridos, mas eu aprendo também que o meu maior anseio me faz perseverante. Se há algo no teu coração que te move, esse algo vai te fazer perseverante a isso. Aquilo que você deseja, você vai buscar. Aquilo que você deseja, você vai fazer valer a pena. Aquilo que você deseja, você vai atrás. E é isso que o salmista está dizendo. Senhor, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro. Uma coisa, Senhor, apenas eu quero. Uma coisa apenas, Senhor, meu coração deseja. É a Tua presença, Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, a Tua presença está distante. Eu preciso fazer algo. O Senhor está disponível, o Senhor está aberto, mas eu preciso fazer algo. Senhor, eu vou em direção à Tua presença. Eu te pergunto, como você tem buscado ao Senhor? Como, quando e onde você tem buscado a Deus? Onde? Deus está em todo lugar, mas nem em todo lugar Ele se revela. Deus está em todo lugar, mas nem em todo lugar
Ele vai revelar uma proteção especial. Você tem feito da sua casa o lugar da presença de Deus? Você tem feito da sua empresa o lugar da presença de Deus? Você tem feito na roda dos seus amigos, das suas amigas, um lugar da presença de Deus? Onde Deus está, queridos? Volto a perguntar, onde Deus está em você. Ah, pastor, então para buscar a Deus eu preciso me voltar a mim? Não, você precisa morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você, para que Cristo cresça em você. Mas volte-se à presença de Deus, sempre na confiança de que Ele está com você. Ele não te deixou, mas faça valer a pena o seu dia, todos os dias da sua vida. Seja perseverante, não desista. Quantos começam a campanha e desistem, queridos? É um dia da semana, 1h30 aqui. Quantos? Quantos começam a orar e desistem? Quantos começam a ler a palavra no início do ano, mas logo vem o desânimo e desistem? Não! Seja forte, seja fervoroso, seja perseverante, porque há uma busca, há um anseio, que esse anseio só vai ser atendido quando você procurar. Quando você procurar. Deus já se revelou a nós, queridos. Deus já se revelou a nós, mas se nós queremos mais de Deus, nós precisamos empreender essa busca, essa procura. Ah, meus irmãos, que sejamos sábios, que sejamos diligentes na presença de Deus, em atender esse chamado. Olha o que Davi fez, olha que interessante. O meu maior anseio é a presença de Deus. Lá no versículo 8, olha só. A teu respeito diz o meu coração. Ele está falando com Deus aqui. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face, Davi. Busque a minha face, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo no nosso coração. E olha a resposta de Davi. A tua face, Senhor, eu buscarei. Ah, meus queridos, eu te convido a ficar em pé. Há um anseio no nosso coração e no nosso interior, e não foi você que colocou aí, não foi seu pai e sua mãe, foi Deus, o Espírito Santo, que gerou isso em você. E se Ele colocou isso em você, é porque Ele tem um propósito de se revelar. Mas para isso acontecer, você precisa se entregar. Você precisa tomar decisões. Você precisa fazer algumas renúncias. Você precisa dizer não a algumas coisas. Você precisa realmente tomar uma posição, uma postura, e realmente empreender uma busca incessante. Faça isso, meus queridos. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão. Sim, Senhor, eu quero te buscar, e eu vou te buscar, eu vou atender a voz do Senhor no meu coração, ao chamado do Senhor no meu coração. Não vou desistir, não vou parar, não vou desanimar, porque há um anseio, e esse anseio só vai ser saciado, ou só vai ser alimentado, só vai atingir o seu alvo, quando eu buscar, porque Ele já nos buscou. Ele já nos buscou em Cristo Jesus, mas hoje espera que cada um de nós o busquemos com intensidade, todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Nós vamos cantar uma canção. Enquanto essa canção for cantada, for ministrada, você que está na campanha, ou deseja começar hoje a campanha, 7 semanas de propósito, de oração, de busca ao Senhor de algo. Quem sabe você possa colocar hoje esse anseio. Você não tem nada para pedir a Deus, então coloca isso diante de Deus. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero buscar a Tua face, quero estar na Tua presença, quero mergulhar na Tua presença, Senhor, não importa a circunstância, porque eu reconheço que tudo é Teu, tudo vem de Ti, tudo é para a Tua glória, Senhor, e não há bem maior, não há um anseio maior
do que a tua presença, buscar a tua presença. Então, eu te convido a vir à frente para receber oração. Aqui nós temos cartões para você anotar a sua semana, conforme for o seu propósito, e assim você pode ir trazendo e assim seguir nas 7 semanas de propósito. Convidar os intercessores para vir à frente. Enquanto você vem à frente, nós vamos orar com você e depois nós oraremos todos juntos, em nome de Jesus, queridos. Turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais,
mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Sim, Senhor, isso é o que importa, este anelo, este anseio, Senhor. Glória a Deus. Nós queremos orar. Quem está aqui com o coração assim angustiado e precisa de uma orientação clara, precisa do Senhor, uma orientação tão clara. Senti um peso no meu coração de uma angústia, e o Senhor quer ministrar seu coração neste lugar. Mas eu chamo você sim para sair correndo do seu lugar e vir aqui à frente, que precisa de uma orientação do Espírito de Deus. Seu coração está pesado, uma angústia dentro do seu coração. Nós queremos orar nessa hora. Queremos clamar agora pela intervenção do Espírito Santo sobre o teu coração. Quero chamar você a aproveitar este momento. Nós vamos orar, continuar orando, clamando ao Senhor. E sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar especialmente por você, que está com angústia no seu coração e que precisa claramente de uma direção, uma orientação do Espírito de Deus. Nós queremos orar com você neste momento. Feche teus olhos, irmãos. Você vem aqui. Enquanto isso, tem pessoas vindo aqui. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Na medida que os irmãos forem vindo aqui, abrace esses irmãos, orem com eles. Vamos clamar ao Senhor que remova essa angústia. O Senhor conhece seu coração, sabe da luta interna que você está travando agora. A luta com a dúvida, a angústia que está se apoderando do seu coração. Sim, o Espírito Santo de Deus está vendo. Ele sensibiliza com a sua dor. Ele sensibiliza com a sua dor. E o Senhor quer trazer uma orientação, quer te orientar o que fazer. Ele vai trazer sabedoria, trazer direção do alto, vai te trazer uma paz, vai te trazer coragem, trazer graça sobre ti. É a graça do Senhor, é a paz que excede todo entendimento, é a paz do Senhor que excede todo entendimento. Espírito Santo, Espírito Santo, se apodere dos corações que são teus. Vem, Espírito Santo de Deus, remova, 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 remova. Em nome de Jesus, toda angústia, Senhor, tudo aquilo que está levando, Senhor, essas vidas ficarem sob uma angústia, ficaram perdidas, sem propósito, sem direção. Espírito Santo, traga orientação. Em nome de Jesus, aquieta teu coração na presença do Senhor. Sinta a presença de Deus te abraçando. Sinta o Espírito Santo de Deus trazendo paz sobre o teu coração. Que o Senhor fortaleça a tua fé nessa noite. Que a tua fé seja fortalecida. Que não desfaleça a tua fé. O Senhor te vê. O Senhor te encontrou nessa noite. O Senhor revelou o teu coração. Ele é sensível à sua dor. Ele é sensível ao seu clamor. O Senhor está respondendo um anseio do seu coração. Em nome de Jesus, permita Ele transbordar seu coração da presença dEle. Permita que o Espírito Santo de Deus transborde o teu coração com a presença dEle. Oh Espírito de vida, Espírito da verdade, remova, Senhor, toda mentira, todo engano, todo embaraço. Todo embaraço seja removido agora pelo poder do nome de Jesus. Receba a clareza do Senhor, receba a direção do alto. Em nome de Jesus, seja livre para amar mais ao Senhor. Para amar mais ao Senhor. Declare isso, vamos declarar em uma só voz: quero te amar mais, Senhor. Ah, Espírito Santo, glorioso Espírito Santo. Sussurra, Espírito Santo, em cada coração, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Glorioso Espírito Santo. Quero te amar mais, Senhor. Declare isso com toda a sua força. Declare isso, meu querido. Minha querida, declare em nome de Jesus. Ah, Senhor, que meu coração se converta em amor por Ti. Quero te amar mais. O que realmente mais importa é buscar ao Senhor. Senhor, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
Aleluia. Louve ao Senhor com suas palmas, glorifica o nome do Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. Queridos, vamos em paz, vamos na bênção, mas saiba, o Espírito Santo é sensível à sua dor. Ele é sensível ao teu coração. Vamos na paz, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, irmãos. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar.